Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Barufal de Advogados. Eu sou a jornalista Luíse Baini e hoje nós vamos trazer insights valiosos para você, empresário, que deseja proteger o seu patrimônio, que deseja organizar e estruturar o seu negócio e que também tem dúvidas de como proceder, o que fazer em caso de uma ruptura no quadro de sócios. Então fica aqui com a gente, não se esquece de já se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E hoje, para falar sobre esse assunto tão importante com a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. William Long, o Dr. João Vicente Pedrotti, a doutora Nicole Froza, ambos advogados da Barufaldi. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite de estar aqui com a gente hoje para trocar informações e trazer insights tão valiosos para os empresários desse Brasil. Nós que agradecemos a oportunidade, Luiz. Esperamos conseguir contribuir e trazer alguns esclarecimentos sobre sistemas relevantes. O Dr. William, o Dr. João e a doutora Nicole assinam os capítulos desse livro aqui, Estudos de Direito para Famílias Empresárias. É um livro que foi lançado esse ano em homenagem aos 50 anos da Barufaldi Advogados e cada um traz um aspecto diferente desse negócio familiar, das empresas familiares, né? Então, para ajudar realmente os empresários. Então, se você é empresário, fica aqui com a gente, porque acho que você vai aprender muito conosco aqui hoje. Eu também acho que vou aprender bastante, então é importante ficar aqui até o final. E no nosso segundo episódio, a gente recebeu aqui o Dr. Luiz Fernando, o Dr. Matheus Brandi, que também vieram falar sobre empresas familiares. E aí, quando eu fui fazer o roteiro, eu fui pesquisar sobre o assunto, obviamente. Um dado que me chamou muita atenção é que 90% das empresas brasileiras são classificadas como familiares. Vocês sabiam disso? Eu fiquei chocada, não imaginava que era tanto. Então, realmente, tem muita gente. Inclusive, esse segundo episódio ficou muito bacana. Depois de você assistir esse episódio, aproveita e já assiste o outro na sequência, porque eu tenho certeza que os assuntos se complementam. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a nossa pauta hoje é organização de empresas e também dentro desse grande ramo, né, desse grande assunto empresas, a gente fala sobre as empresas familiares. E o Dr. William traz um ponto muito importante no livro, que é um aspecto de compra e venda entre ascendentes e descendentes, ou seja, quando o dono do negócio, né, decide transferir o seu patrimônio de pai para filho, um dos modelos de negócio realmente, uma das modalidades mais comuns é o contrato de compra e venda entre ascendentes e descendentes. Então, vou pedir para o Dr. William começar explicando para a gente, né, o que é esse contrato, como é que funciona. Perfeito, Luiz. A coisa mais importante, primeiro, digamos assim, que é importante de compreender quando fala de compra e venda entre ascendente e descendente, é que nada mais é do que uma compra e venda. Ou seja, para que se caracterize isso, o que deve se ter é efetivamente uma compra e venda em ascendente. Os requisitos vão ser os mesmos de qualquer contrato de compra e venda. A diferença única que nós vamos ter é que quando nós tivermos uma compra e venda, seja uma compra e venda de imóvel, de um veículo, de cotas de uma empresa, em que ela se dá em que os agentes da compra e venda são um ascendente e um descendente, a legislação vai estabelecer alguns requisitos diferentes do que fosse de uma compra e venda normal entre qualquer pessoa e um terceiro. E, em síntese, a grande diferenciação é um requisito específico, que é que a lei exige que os demais descendentes anuam com esse negócio, ou seja, aceitem esse negócio. Para exemplificar um caso de um pai, 3 filhos, com 3 filhos, vai fazer uma venda, tem interesse em realizar uma efetiva venda, compra e venda de um imóvel, por exemplo, para um dos filhos. Diferentemente do que se ele fosse vender para um terceiro, do qual bastaria ele e eventualmente a esposa realizar isso, neste caso, os demais descendentes, ele vendendo para o filho, os demais descendentes vão ter que anuir com esse negócio para que ele seja válido, de plena validade. E quem são esses descendentes? Seriam todos filhos, todos irmãos, no caso, ou de outros graus também? Qual seria esse grau de parentesco? Perfeito. É uma pergunta bem interessante e existe hoje 2 correntes praticamente, mas o ponto principal é, quando a venda é feita, por exemplo, de um pai para um filho, basta que os outros irmãos desse filho aceitem, anuam com essa compra e venda. Isso bastaria. Todavia, a gente vai ter hipóteses, porque também caracteriza a compra e venda não só feita de pai para filho, mas como é de ascendente para descendente, se enquadra nisso, por exemplo, a de avó para uma neta, por exemplo. Né? Então,
A divergência que existe um pouco nisso diz respeito ao fato de que alguns juristas vão entender que, num caso específico de uma compra e venda feita de um avô para um neto, todos da linha, vamos para exemplificar, todos os que existem naquela linha do adquirente, ou seja, o neto é quem está comprando, vai precisar aceitar tanto os pais deles, no caso os filhos do vendedor, e também a linha dos netos, ou seja, todos os envolvidos até aquela linha da descendência devem anuir com o negócio. Por outro lado, já existem outros juristas que entendem que bastaria a anuência daqueles que se diz por herdeiros necessários, ou seja, que são os diretamente vinculados com a pessoa do vendedor. Então, no caso, por exemplo, de um avô vendendo para um neto, mesmo exemplo, bastariam que os filhos desse avô, então do comprador, pai e sobrinhos, anuíssem, não sendo necessário a linha de baixo, por exemplo, a geração dos netos anuir com esse negócio. E, em decorrência dessa divergência, como no direito várias coisas assim, e o ideal é ir pelo seguro, recomendação ideal, nessa hipótese que ambas as linhas anulam com o negócio. E o que acontece se lá na frente um dos descendentes decide mudar de ideia, decide não concordar com essa venda? Ele pode fazer alguma coisa em relação a isso? Também tem alguns casos que surge um novo descendente mais para frente, né? Um descendente até então desconhecido. Como é que fica nesses casos? Via de regra, feito o negócio, feita a compra e venda do descendente, e esse outro, por exemplo, o irmão, anuiu a época do negócio, esse negócio é válido, ele não pode lá na frente, vamos dizer assim, voltar atrás, né? A não ser que na época exista algum outro vício de vontade, alguma coisa assim, que não guarda relação com isso, né? Porém, caso esse negócio seja feito de um pai para o filho, e esse então irmão não anuiu na época, ele vai ter um prazo para, dentro desse prazo, em decorrência de não ter anuído, poder pleitear no processo judicial a anulação desse negócio. E aí tem um prazo, então. Que prazo Isso. seria esse? Esse tem um prazo. A lei hoje, desde 2002, ela é clara. O prazo é de 2 anos. A grande divergência que existe é quando começam esses 2 anos a correr. Porque, via de regra, ele é do conhecimento do fato, ou da realização do negócio, efetivamente falando. Então, sendo ele do negócio, quando efetivamente se dá essa compra, porque o que acontece? Quando eu tenho... vamos pegar de novo o exemplo, que sempre acho que o exemplo facilita. Eu, William, fiz uma venda de um imóvel pro meu filho, João. E o irmão, o outro filho que eu tenho, o José, por exemplo, não ficou a par dessa venda, não teve conhecimento, né? E, portanto, descobre lá na frente que foi feita essa venda e interpreta que ela se deu em prejuízo dele. Por exemplo, foi feita por um valor a menor ou qualquer outra coisa assim. Feito isso, esse irmão José ele vai ter que entrar com a ação para anular esse ato. Então, esse prazo de 2 anos, então, via de regra, seria da data da realização do negócio. Só que o que acontece? A data da realização do negócio, muitas vezes ela não fica ciente a pessoa da realização do negócio. Pegamos qualquer exemplo. Ninguém fica olhando as matrículas, se o teu pai vendeu e transferiu ou não. Então, acaba que isso tem discussões e divergência em relação ao início da contagem desse prazo. Em geral, em casos de imóveis e cotas de empresa, que são transferências de patrimônio que estão sujeitas a registro, por exemplo, do imóvel na matrícula e das cotas de empresa na junta comercial, onde tem uma publicidade dos atos, via de regra esse prazo se inicia dali. Mas é sempre algo que não se tem uma definição clara. Tem casos e julgados, por exemplo, aqui do Tribunal do Estado, no qual se reconhece que esse prazo começaria só depois do óbito desse ascendente que vendeu. Porque só ali, com a abertura do inventário, por exemplo, é que as partes tomaram ciência da existência dessa venda. Então, o início do prazo acaba sendo, de certa forma, não tendo uma regra geral, e a depender do casuísmo de cada caso, das peculiaridades, se tendo uma flexibilização no que diz respeito ao início da data. E aí, nesse caso, teria que comprovar realmente que a pessoa ou agiu de má fé, vendeu por preço vil, teria que fazer essa... Perfeito, exatamente. Porque o que acontece? Hoje já se tem uma formação, digamos assim, nos tribunais, um entendimento de que não basta a mera ausência de anuência do descendente com o negócio para invalidá-lo. Precisa, sim, uma efetiva demonstração do prejuízo. Porque, de fato, existem muitas compras e vendas legítimas, no qual o pai vende um imóvel, cotas de empresa, um veículo, qualquer bem que seja, para o filho paga o preço, né?
fica com aquele imóvel, com aquele determinado bem. Isso não torna nenhum prejuízo para o herdeiro, porque, por exemplo, pegamos o pai vende um imóvel pelo valor de mercado, né, para o filho mais velho, então, e não se demonstra um prejuízo efetivo pelo filho mais novo, porque isso, o pai recebeu o pagamento do valor correspondente àquele imóvel, naquele caso. Então não tem um prejuízo ao que se diz respeito, que a gente chama no direito da legítima, né, dos herdeiros. Então, via de regra é isso. E o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que algumas pessoas tentam driblar essa lei, né? Para não ter anuência de todos os descendentes. Aí vendem para um terceiro, para depois que depois transfere pro descendente, e aí os outros não têm o conhecimento disso. Exatamente. E isso é muito arriscado, né, doutor? Explica pra gente qual que é o risco realmente legal e a implicação legal de se tomar uma decisão desse tipo, né? Exato. A gente sempre fala, a compra e venda ela acaba sendo um instrumento muitas vezes mal utilizado, ou na verdade utilizado para simulações. Não é estranho essa utilização da compra e venda para esse sentido, para tu fazer uma transferência de patrimônios sem fazer uma doação ou sem fazer qualquer outra forma. E já se tem há muito tempo essa prática, vamos dizer assim, porque o que foi a gente vê a estrutura sempre se tem muito criativo sempre no mercado. Então, ok, a lei veda que exige que tenha uma anuência eu vender para ti, para minha filha, por exemplo, assim a anuência dos demais. Que pessoa, tá, mas o que eu faço então? Eu vendo pro meu vizinho vende para ela, não tá, compra e venda não é de ascendente para descendente. Né? Isso também já se evoluiu muito no direito para evitar esse tipo de coisa. Isso tanto que hoje há tempos, na verdade, já se tem uma nomenclatura que chama isso de venda por interposta pessoa. Ou seja, quando eu faço uso de um terceiro, de uma interposta pessoa, pode ser um laranja, um testa de ferro, como chamamos, ou usar uma pessoa jurídica, algo assim, para fazer essa venda. Quando se identifica essa prática, e assim, as fraudes e simulações sempre deixam rastros, é o que a gente fala. Então, identificado uma situação como essa, cabe àquele que se sinta prejudicado ajuizar a competente ação, explanando essa situação e requerendo a nulidade, justamente porque aquela forma de triangularização, vamos dizer assim, ou às vezes é uma cadeia maior do que só um bate e volta, vamos dizer. Tá, e traz riscos, acho que é importante a gente falar sobre essa implicação legal, né? Dos riscos realmente de se optar, tentando encurtar o caminho, né? Vamos pelo caminho mais fácil, os outros não precisam saber, não vamos comunicar, mas isso pode dar um problemão. Isso pode dar um problema, muitas vezes, de problemas eventualmente fiscais que possa ter, mas o principal aspecto é essa compra e venda deve ser anulada no futuro, é que sempre vai deixar rastro esse tipo de operação. E existem sempre alguns elementos que vão caracterizar isso. Por exemplo, preço feito a um valor menor do que o valor de mercado do bem, ou quando eu vendo para o meu vizinho, esse vizinho imediatamente já vende para o meu filho, né? O que demonstra que já tinha um interesse ali. Ou a venda, eu vendo para o meu vizinho por um preço e ele vende pelo mesmo preço para o meu filho. Também sem nenhum lucro por esse terceiro. Também causa estranheza. Né? Então, esses diversos elementos, demonstrados devidamente no processo, geram a anulação desse negócio, justamente por essa vedação em relação à venda sem anuência do E quem que pode pedir essa anulação? Só o descendente ou a companheira, o companheiro, o cônjuge também poderia pedir? Quem pode pedir essa anulação é ou a companheira, a cônjuge do próprio vendedor, a qual também deve anuir com o negócio sempre, ou o descendente prejudicado, diretamente. Ou seja, o cônjuge do descendente, ressalvada alguma exceção, por exemplo, dele ser falecido por representação de inventário ou algo assim, não tem essa legitimidade, nós chamamos do direito, para fazer esse requerimento, por um aspecto lógico. Não se exige a anuência dele para esse negócio, se exige a do herdeiro. Então, se exigir a dele, somente ele vai poder pleitear a anulação, não pode se pleitear, por exemplo, uma cônjuge de um descendente, pleitear isso, porque não se exigia a anuência dela. Então, logicamente, não cai nisso, não tem essa possibilidade. Então, se a gente pudesse destacar aí 2 pontos, seriam a anuência de todos os descendentes, a questão do preço também é importante, né? Qual recomendação deixaria para as pessoas que estão assistindo realmente, o que eles precisam se atentar quando forem fazer esse contrato de compra e venda? A primeira delas é isso,
fazer compras e vendas quando há efetivamente compras e vendas, né? Ou seja, quando há um interesse de vender, há um interesse em comprar e há um pagamento de preço. Esse é o requisito básico em relação à compra e venda. Segundo, obter efetivamente as anuências de todos os descendentes que estejam implicados nessa cadeia, né? Se porventura não seja possível o colhimento dessa anuência ou tem uma resistência em relação a isso, e da mesma forma se queira fazer um negócio, é sempre importante que, de novo, preencha os requisitos de uma compra e venda, tenha, por exemplo, comprovante de pagamento, se faça o pagamento efetivamente, o valor se dê por valor de mercado. Muitas vezes se faz um laudo do próprio valor do imóvel para ter uma prova para lá na frente você poder demonstrar que a venda foi feita pelo valor de mercado efetivamente. Então são essas as orientações gerais. A gente falou bastante sobre as regras, os requisitos, até para a gente entender melhor esse assunto, mas acho que faltou um ponto importante que a gente estava falando lá no início da entrevista, até porque a entrevista é muito direcionada para famílias empresárias e muitas pensam muito nessa questão do planejamento sucessório, de como vão transferir o seu patrimônio. Então, qual que é a importância dessa modalidade, né, de contrato de compra e venda entre ascendentes e descendentes? Por que muitas vezes as famílias escolhem essa modalidade em comparação a outras, né, como doação ou até deixar para um inventário, né? Perfeito. É que a compra e venda ela sempre vai implicar isso. O interesse do herdeiro, por exemplo, de um descendente, comprar o respectivo bem que se há interesse, então, né? Então ela não se confunde com, como vamos pensar assim, uma ferramenta, como a doação ou como o inventário, porque a natureza dela tem um efetivo pagamento de preço, uma legítima aquisição para ela se valer. Não, muitas vezes acaba sendo utilizada a compra e venda como uma forma de se doar travestida, né? Uma simulação usando da compra e venda para doar. Por exemplo, tu vai lá, faz o contrato de compra e venda com o filho e não tem pagamento de preço, por exemplo. Na verdade, isso é uma doação, né? Embora tenha se feito, por exemplo, um contrato de compra e venda, ele é simulado e é uma efetiva doação. Então, é sempre um cuidado de se ter, de novo, compra e vendas devem ser utilizadas para compras e vendas e não para, muitas vezes, disfarçar uma doação, por exemplo. Não desvirtuando o objetivo, Exatamente. né? E por isso que é tão importante se informar e buscar orientação técnica especializada para poder fazer tudo direitinho e não dar confusão lá no final, né? Mais pra frente. Tá certo. Falamos bastante, então, sobre essa questão da transferência de patrimônio, dessa modalidade de contrato de compra e venda entre ascendente e descendente, que para as famílias empresárias é uma opção interessante para quem está pensando, o pai, a mãe, está pensando em transferir para o filho a sua empresa, o seu patrimônio mesmo, ou até a questão dos avós, né? Também poderia ser. E tem outro aspecto interessante também nessa, que serviria também como uma ferramenta de organização, de estruturação das empresas, que são as cotas preferenciais, que é um assunto que a doutora Nicole traz no livro. São as cotas preferenciais nas sociedades limitadas. Então, se estabelecem algumas cotas preferenciais entre os titulares dessas cotas, né? Então, começa explicando pra gente, né, o que são essas cotas preferenciais. Perfeito. As cotas preferenciais, elas são cotas que garantem direitos e deveres que são além do que aqueles previstos para as demais categorias, digamos assim. Então, elas normalmente estão vinculadas a algum tipo de vantagem e algum tipo de restrição. Normalmente, essa vantagem justamente para compensar aquela restrição. E é isso que diferencia elas, em síntese, das cotas ordinárias, porque nas cotas ordinárias há uma titularidade plena dos direitos e dos deveres para os titulares dessas cotas. Então, isso, em síntese, diferencia elas. E por que eu fiz um destaque aí no artigo da obra com relação às cotas preferenciais nas sociedades limitadas? Porque, na verdade, a princípio não existiria uma previsão legal para as sociedades limitadas, tá? A previsão seria para as sociedades anônimas. Só que, enfim, principalmente nas empresas familiares, a gente vê muito, a maioria das sociedades se formam na modalidade limitada por uma questão de estrutura, questão de custos, enfim, ela é mais comum, né? Então, ao longo do tempo, essas questões que já aconteciam na prática foram sendo inseridas no nosso ordenamento jurídico. Então, a aplicação análoga, que a gente chama das sociedades anônimas, e aí, aos poucos, foi sendo implementado e possível de ser aplicada também
nas sociedades limitadas. Então, explicou um pouquinho sobre essa questão das cotas preferenciais, que existe, então, essa possibilidade dentro das sociedades limitadas. Agora, explica pra gente o que são essas preferências, né? Que tipo de vantagem se dá aos titulares dessas cotas quando elas são preferenciais? Eu trouxe os 2 tipos de cotas preferenciais, que são as que mais são utilizadas nas sociedades, tá? As cotas preferenciais patrimoniais e as cotas preferenciais políticas. As cotas preferenciais patrimoniais, até como o nome sugere, elas têm geralmente alguma vinculação a alguma preferência patrimonial. Então, quando eu vou destinar esse tipo de preferência a um sócio, eu vou garantir que ele tenha prioridade no recebimento de dividendos, por exemplo, ou no reembolso de capital. Já as cotas preferenciais políticas, também como o nome nos sugere, tem alguma vinculação com o voto. Então, eu posso garantir que um sócio ele vai ter poder de voto em questões específicas da sociedade, ou poder de veto, enfim, questão vinculada ao voto. Elas não raro aparecem juntas, né? Então, por exemplo, se eu vou aceitar um investidor na minha empresa, eu vou restringir o poder de voto dele, porque eu não quero que ele tenha participação nas decisões, nas tomadas de decisões daquela sociedade, mas eu vou garantir em contrapartida que ele tenha a preferência no recebimento de um dividendo. Então, normalmente, elas aparecem juntas até. E essa questão do direito de voto até seria uma outra pergunta minha, para saber como é que funciona. Então, tem essa possibilidade, tem também a possibilidade dele não ter o direito de voto, mas se for entendido que sim, ele poderia participar também das deliberações da empresa. Perfeito, exatamente. É uma questão de ajuste entre os sócios e de observância sempre aos requisitos da lei, né? Então, se for do interesse de todos os sócios, se for amplamente deliberado, se fizer sentido para aquele momento da sociedade, eu posso admitir um investidor, eventualmente um herdeiro, alguém que vá ter um poder restrito no sentido do voto e, por outro lado, uma prioridade no recebimento de dividendos. Então, sim, respondendo a tua pergunta, a preferência no voto, a questão da cota preferencial do voto, da política, ela é uma possibilidade e, sim, ele pode, aquele sócio que detiver essa prioridade, ele pode interferir nas decisões estratégicas da sociedade. Por isso que, inclusive, a gente sugere assim, que seja atribuído com cautela, porque realmente vai interferir, ele vai poder votar em questões sensíveis do contrato, questões relativas a ingresso de sócios, exclusão de sócios. Então, é algo que precisa ser analisado de acordo com o contexto todo da sociedade e de acordo com os requisitos da lei, né? E para não acontecer aquela situação de um dos cotistas dizer, não, mas aqui um está sendo beneficiado, é importante que todos estejam bem cientes sobre essas cotas preferenciais e tem que estar lá no contrato social. Exatamente, é isso que a gente destaca, que seja amplamente debatido e até já ressaltando uma questão da clareza, né? Que esteja muito claro no contrato social, porque estar claro e estar não ambíguo, né, de uma forma que aquilo não possa ser questionado no futuro é muito importante, principalmente porque, lembrando que às vezes o contrato social ele é feito num momento em que todos os sócios estão bem, todos os sócios convivem harmoniosamente, e isso nem sempre perdura, né? Às vezes, enfim, uma relação antes boa acaba se tornando conflituosa. Então, quanto mais as questões estiverem objetivas, claras e não sujeitas à dupla interpretação, mais fácil aquilo vai ser de resolver no futuro. E isso se aplica, sim, à questão das cotas preferenciais. E, na sua opinião, qual que é a grande importância de se ter essas cotas preferenciais? Qual que é a vantagem dentro de um negócio? Como a gente está falando muito também para famílias empresárias, sim, né? De poder se pensar nesse ponto, de daqui a pouco estruturar o negócio tendo essas cotas preferenciais. No que isso ajudaria os empresários? Sim. Eu vejo que as cotas preferenciais elas podem ser úteis, principalmente, não só, mas principalmente nas sociedades empresárias, porque o que acontece? Não raro também, a gente tem diversos tipos de sócios, né? Eu vou ter o sócio que tem um perfil, por uma questão de perfil mesmo, um perfil que encabeça, que direciona, que gere. Esse sócio ele vai preferir fazer parte deste grupo que detém o controle da sociedade. Já tem outros perfis de sócios dentro da sociedade mesmo, ou enfim, que venham a ingressar na sociedade, que já venham com outro objetivo. Com o objetivo de não necessariamente participar das decisões, das estratégias, enfim, das mudanças no contrato social, mas só do investimento, ver aquela sociedade como um investimento mesmo. Não tem problema nenhum nisso. Então eu vejo as cotas preferenciais como um mecanismo para isso, para atender todos os tipos de perfis de sócios que podem existir dentro de uma mesma sociedade, para não engessar aquela sociedade, para não limitar
e para que todos estejam satisfeitos de acordo com seus objetivos naquele negócio. E com o seu perfil, né? Perfeito, Fazendo exatamente. que realmente tem o seu perfil para a atendido. atividade. Exatamente. Perfeito. E claro que isso aí também importa muito numa empresa familiar, porque também define, né, quais são os direitos, as vantagens de cada um dos cotistas, até para evitar conflitos familiares, né? Exatamente. Até trazendo um exemplo mais específico, mas os dividendos, né, que eu trouxe como uma das possibilidades de preferências patrimoniais. Os dividendos, a gente tem previsões de dividendos fixos, dividendos mínimos, tá? Só para trazer um breve contexto. Se eu não dispuser qual o tipo de dividendo, isso pode gerar uma discussão lá no futuro, né? Então, o ideal é que esteja ali discriminado no contrato que o dividendo é fixo. Ainda, se ele é fixo, ele vai ser pago mediante um valor já pré-determinado ou mediante um percentual que incida sobre a cota daquele titular, né? E por que eu destaco principalmente esse exemplo, assim, de estar claro no contrato? Porque também... trazendo atenção para o nome, o dividendo fixo, ele vai ser fixo. Então, mesmo que sobrem, digamos assim, lucros, aquele sócio não vai receber nada além. Agora, o sócio que tiver uma cota preferencial patrimonial com dividendo mínimo, é um mínimo. Então, eu posso dispor que depois, havendo lucros mais, ele vai poder receber. Então, imagina não estar devidamente previsto isso. Pode sim gerar um embate entre os sócios, um impasse. Então, eu penso que sim, deve estar o mais claro possível, mais objetivo, para que isso possa ser solucionado se for necessário. Tudo especificado no contrato social. Exatamente. E de acordo com a lei, observando quórums, possibilidades da lei, né? Mas estar previsto no contrato vai facilitar o futuro, com certeza. Tudo para se evitar conflitos, né? Porque a gente sabe que quando se tem uma empresa, os sócios só pensam no bem da empresa, querem o bem da empresa, lutam pela empresa, e não querem conflitos, né? Ninguém quer conflito, principalmente quando entra no negócio. Mas, às vezes, isso não é possível, porque nem tudo são flores, né? Então, tem vezes que conflitos acontecem, e é por isso que agora a gente vai conversar com o Dr. João, para saber o que acontece quando dá aí uma briga, tem um desacordo, uma desavença entre os sócios, quando essa convivência já se torna intolerável. O que se faz nesse caso, doutor? Dá para se pedir a exclusão de um sócio? Como é que funciona isso? Perfeito. Existem diversos caminhos e possibilidades, né? Mas a exclusão é sim um instrumento que está à disposição da sociedade para eliminar expulsar aquele que atua contra os interesses da sociedade. Existem duas formas de exclusão, a judicial e a extrajudicial. Na obra Estudos de Direito para Famílias Empresariais, a gente trata apenas da exclusão extrajudicial, tá? A exclusão, então, ela possibilita a exclusão, a expulsão daquele sócio que atua contra os interesses da sociedade, tá? Esse é o grande objetivo do instrumento. É um ato extremamente grave, mas importante e, às vezes, essencial para o bom funcionamento da sociedade. É isso que se tem que compreender do Instituto, tá? Para implementar a expulsão do sócio, a gente tem que sempre lembrar de 3 requisitos. Um é a existência da justa causa, tá? Depois a gente vai conversar melhor. A previsão no contrato social e reunião e deliberação específica para esse fim. É a partir disso que se promove a exclusão do sócio. Tá, a gente ainda vai falar sobre esses 3 pontos, especificar, né, cada um deles, mas acho que é importante a gente falar e bater nessa tecla que não dá para ser uma motivação pessoal, né? O sócio brigou com o outro, a convivência não tá boa, então eu vou pedir a exclusão dele. Não é assim que funciona, né? Quais são os motivos que podem realmente levar à exclusão de um sócio? Exatamente. O que tem que ter com clareza é que é o interesse da sociedade. Não é o interesse do sócio A ou do sócio B, do sócio administrador, do sócio minoritário, do sócio majoritário. Não, é o interesse da sociedade. Justa causa ele é um conceito aberto, tá? Para ser preenchido diante da característica específica da sociedade, levando em consideração os valores dela, o comportamento dos sócios, aquilo que está na raiz da sociedade, o sentido dela, por que ela foi constituída, o que os sócios levam em consideração, para os sócios, o que é caro para os sócios, qual que é o sentimento que gerou aquela união para desenvolver aquela atividade. Então, isso tem que ser considerado para identificar o que é uma justa causa ou não. A lei ela não disciplina, ela não diz de forma taxativa, de forma detalhada, quais seriam essas hipóteses,
justamente porque ela não teria como enumerar todas as possibilidades de justa causa. Deve ser identificado diante do caso específico, do caso concreto, considerando, sobretudo, os valores daquela sociedade. Importante para ficar claro é que, para determinada sociedade, um ato vai ser considerado justa causa, mas para outra sociedade, aquele ato não necessariamente vai ser justa causa. Justamente por essa vinculação dos valores, do que é essencial, o que está na essência daquela sociedade. É isso que tem que ser considerado. Sobre ainda a justa causa, é importante também frisar, e aqui correndo o risco de ser redundante, que são atos que coloquem em risco a consecução, os objetivos do fim social da sociedade, que atuam para, de certa forma, inviabilizar a sociedade. Então, sim, retomando o início da pergunta, não é qualquer ato, não é qualquer ação que vai gerar exclusão. São atos sérios, graves e que podem acarretar risco à sociedade. Então, o que poderia ser considerado na prática uma justa causa, né, nesse caso? Se puder trazer uns exemplos para a gente, para ficar mais palpável, né? Perfeito. Considerando tudo isso, o que geralmente é considerado justa causa para a exclusão do sócio? A utilização de recursos e bens da sociedade para uso particular. Então, o sócio que vai lá, pega dinheiro no caixa da empresa para pagar a obrigação pessoal. Concorrência desleal e desvio de clientela. Então, o sócio que, embora sócio de uma sociedade que atua em determinado segmento, capta cliente ao invés de levar para a sociedade, faz de forma privada, de forma particular, ou leva para outra sociedade que ele faz parte. Então, desvio de clientela, concorrência desleal é uma hipótese clássica de falta grave, de justa causa. A falta de urbanidade a ponto de inviabilizar a tomada de decisão da sociedade também justifica a exclusão do sócio. De novo, aqui a gente pode enumerar diversos exemplos, tá? Mas todos vão estar muito vinculados com a raiz dali da sociedade. É importante que essa falta cometida pelo sócio ela seja atual e grave. Por exemplo, se uma sociedade foi constituída e há mais de 10 anos os dois sócios praticam o mesmo ato. Os dois sócios vão na empresa, pegam o recurso do caixa e pagam conta pessoal. De uma hora para outra, esse ato ele não pode ser reprovável. Se ao longo de 10 anos ele foi tolerado, se ao longo de 10 anos não houve oposição, não houve resignação, não houve o sentimento de que ali foi cometida uma falta grave, repentinamente esse ato não pode ser reputado como falta grave, apto a justificar a exclusão. Porque daí, a gente volta para o início da fala, daí sim tu está utilizando o instrumento para um fim diverso do que ele foi proposto. Se aquilo era uma conduta aceita e habitual entre os sócios, não representa uma falta grave apta a justificar a exclusão. Inclusive agora, em um desses exemplos de justa causa, me veio um exemplo muito recente, eu não sei se vocês acompanharam, mas o CMO, o chefe de marketing do Itaú, foi demitido, ele era sócio, um dos sócios também, e ele foi demitido supostamente por uso indevido do cartão corporativo. Então, né, também poderia ser essa questão de uso indevido Exato. de valores da empresa, enfim. Esse ponto aqui que tu trouxe, ele exemplifica bem. Onde é que está o interesse da sociedade na utilização do cartão corporativo para fins pessoais não vinculados ao cargo dele? Não tem. Então, ali, a sociedade foi colocada em segundo plano para um benefício particular. Aquela conduta não foi tolerada. Então, sim, é claro que ali tem especificidades que fogem um pouco aqui da questão, que a gente está falando de sociedade limitada, que a vinculação dos sócios, o elo pessoal entre os sócios é muito mais forte, mas é um exemplo que ilustra bem. E então, para também se chegar a essa conclusão, um outro ponto importante é a previsão contratual, né, que a gente conversou no início. Todo mundo precisa estar bem ciente, né? Todos os sócios precisam estar bem cientes do que pode levar a uma exclusão do quadro societário. Perfeito. É essencial, tá? A exclusão extrajudicial, que é o que é tratado na obra, ela exige a previsão expressa no contrato social. Não havendo essa previsão, a exclusão ela somente ocorrerá de forma judicial. Daí tem que entrar com processo, aguardar a decisão judicial, trânsito em julgado, tudo aquilo. E o que você recomendaria? Como deveria ser elaborada essa cláusula? Não tem uma fórmula específica, tá? Uma fórmula, o ideal. O essencial é que haja essa previsão expressa no contrato social. O que a gente recomenda é que a cláusula ela reflita os valores da sociedade,
reflita a intenção dos sócios e que também sejam expostos alguns exemplos de condutas que não serão toleradas. Por exemplo, o sócio será excluído caso pratique concorrência desleal, participe de outras sociedades que atuam no mesmo segmento. Hipótese 2, caso utilize recursos da sociedade para pagamento de obrigações particulares. E nessa estipulação, nessa redação, explicar o motivo disso. O sócio não poderá captar clientes e atuar de forma particular porque a sociedade foi constituída visando a participação mútua na captação de clientes e construção de uma reputação, assim. Então, assim, explicar a razão, explicar o porquê que aquela conduta ela é reprovável, porque daí depois, isso vindo a ser judicializado, o próprio julgador, juiz, tribunal, consegue identificar, não, naquela sociedade, o que os sócios quiseram aqui estabelecer? Que essa e essa conduta, ou condutas similares a essas, não serão aceitas. Portanto, a exclusão está correta. Perfeito. Então, por isso que tem que estar tudo muito bem esclarecido no contrato. E aí, para de fato se efetivar essa exclusão, né? Não dá para ser assim entre uma conversa informal entre os sócios, né? Tem que ter uma deliberação formal, tem que ser aprovado pela maioria dos sócios. Como é que funciona? Isso a lei estabelece requisitos, formalidades específicas, né, que devem ser observadas. O contrato social também pode dispor sobre o assunto, tá? Aqui, de forma bem sintética, é importante informar que a reunião que vai deliberar sobre isso, ela deve ser convocada com esse fim específico, tá? E que seja dado notificação para o sócio que se quer excluir com antecedência mínima para que ele possa exercer o direito de defesa. O sócio que se quer excluir, ele tem todo o direito de voz, de manifestação e de defesa. Ele vai lá e vai contrapor a argumentação, dizer, eu não devo ser excluído por tal motivo, não prospera, eu não cometi a falta grave, isso aqui não deve ser reputado falta grave, porque é uma conduta que foi tolerada por 10 anos, por exemplo. Então, isso é assegurado ao sócio. Ele não participa da votação por motivos óbvios, porque ele tem interesse na deliberação e ali há um impedimento legal, ele não participa, o voto dele não é computado para fins de exclusão ou não. Havendo maioria, o sócio é excluído, e aí, como a gente está falando aqui de exclusão extrajudicial, é feito tudo direto na junta comercial, não é judicializado, não passa, não precisa de uma autorização do juiz, é feito extrajudicialmente, e o sócio excluído, se quiser, pode vir a contestar. Daí é outro ponto que desencadeia a discussão entre os sócios, né? Mas o ônus passa todo para o sócio excluído daí. Agora, o que eu acho importante a gente ressaltar é que essa não é uma decisão simples, né? Ela não pode ser tomada de cabeça quente, precisa realmente ser considerado, tem que ser uma decisão bem pensada, porque isso também pode impactar, inclusive, no futuro do negócio, né? Sem dúvidas. É um ato extremamente grave. Excluir um sócio extrajudicialmente é um ato grave, né? E tem uma repercussão tanto econômica quanto comercial e estratégica relevantíssima para a sociedade. Com a exclusão do sócio, nasce o direito dele receber haveres, que é o valor referente à participação societária dele. Esses haveres geralmente são valores elevados, tá? E não raras vezes ele pode inviabilizar a atividade em razão do pagamento, da necessidade desse pagamento. Também pode inviabilizar a exclusão em razão da vinculação e da relevância do sócio excluído no aspecto comercial. Daqui a pouco, se é um sócio que tem uma parte comercial muito ativa e que a carteira de cliente foi composta em razão dele na sociedade, a sua exclusão, a sua retirada da sociedade, a sua expulsão, pode acarretar na debandada dessa clientela. Então, assim, tem que ser ponderado todos esses fatores, o pagamento de haveres e a relevância comercial do sócio, tá? E, ao final, a pergunta que deve ser respondida é: a falta grave cometida pelo sócio, ela justifica a exclusão? Esse remédio vai salvar a sociedade ou vai provocar outros problemas para a sociedade? Qual caminho é o menos pior, digamos? Manter e tolerar um ato de inegável gravidade para não gerar todo esse tipo de conflito de pagamento de haveres e a questão comercial que pode ser relevante, ou não? Dependendo da resposta, são os caminhos que se abrem, né? E também pontuar que existem outras formas de amenizar esses conflitos. Existem mediações, conciliações, mecanismos contratuais para dirimir esse tipo de conflito. Então, a exclusão ela tem que ser vista como uma última alternativa. Bom, aqui a gente tem
alguém que vem atuando contra o fim, contra os objetivos da sociedade, de tal forma que pode vir a inviabilizá-la. Então ele tem que ser excluído para a gente preservar a atividade, para a gente preservar a sociedade. Daí sim. Esse é o panorama. Resumo da ópera, não dá para resolver uma coisa e depois prejudicar outra ainda maior, né? Exato. E essa coisa que o João trouxe, ela é muito relevante quando a gente trata de exclusão, porque às vezes pode gerar um senso comum equivocado de que excluir um sócio quer dizer que a gente exclui e ele sai de mão abanando, vamos pensar assim. Não, tu tem uma implicação imediata que tu exclui, ok, tu retira, mas isso não tira o direito dele de receber pelo valor que ele detinha na sociedade. Então, às vezes, tu pega um sócio que detinha lá 40% do capital da empresa, então, né? Com essa exclusão, tu vai ter que pagar o valor correspondente aos 40% dele no negócio e, às vezes, tu não vale a pena. Então, Isso tem que ser muito bem colocado na apontado, ponta do lápis, colocado né? na ponta do lápis, exatamente. Tem que ser tudo muito bem ponderado para evitar decisões precipitadas, né? Um ato vai gerar uma série de consequências, e daí depois daqui a pouco entrar numa discussão judicial sobre o quanto que deve ser pago. São processos longos, bem desgastantes. Então, daqui a pouco tem um ato que realmente é grave, mas ele não inviabiliza a empresa. Bom, então não justifica a exclusão, mantém, tenta dirimir de outra forma, tenta resolver de outra forma e prossegue a sociedade com o quadro conforme originalmente composto. Perfeito. São muitos pontos mesmo a serem observados, né? A gente vê aí que ser empresário não é fácil, realmente tem que estudar, tem que analisar tudo, tem que buscar uma assistência jurídica especializada para conseguir guiar pelo melhor caminho, né? Mas eu tenho certeza que esse episódio aqui foi muito útil, infelizmente nosso tempo está chegando no final, mas eu acho que a gente conseguiu aprender bastante, eu me coloco nesse bolo também aí dos empreendedores, para a gente conseguir tomar decisões com mais segurança, né? Tanto na transferência e preservação de patrimônio, na organização e na estruturação do negócio, nessa questão de tomar decisões mais difíceis, né, como uma exclusão de um sócio, que seria realmente uma decisão mais, a última, né, a ser pensada. Sempre tem que tentar se buscar o meio termo para pensar no futuro do negócio, né, sempre tendo o negócio no centro de tudo. Então, queria agradecer vocês pela oportunidade, por terem topado esse convite de virem aqui. Podem ter certeza que a gente aprendeu muito hoje aqui com vocês. Obrigada. Legal, essa era a intenção, compartilhar aí. Esperamos ter ajudado. Querem fazer mais alguma consideração final? Agradecer o convite e dizer que foi um prazer participar do programa. Doutora Agradecer Nicole? o convite também, foi algo diferente do nosso dia a dia e muito legal mesmo. Obrigada. Perfeito. Então é isso, pessoal. Estamos terminando o nosso 4º episódio do podcast da Barufal de Advogados. Eu vou agradecer também a vocês que ficaram conosco aqui até o final. Vou lembrar, é claro, de ativar as notificações, de se inscrever no nosso canal para receber todos os nossos vídeos em primeira mão, porque vem aí pela frente outras entrevistas sobre temas jurídicos também muito importantes que vão auxiliar muito, não só advogados, estagiários, né, estudantes de direito, mas, é claro, também as famílias empresárias, os empresários desse Brasil. Tá certo? Então, muito obrigada por ter ficado aqui conosco até o final e, claro, sigam nos acompanhando aí nos próximos episódios, tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.